Você já pensou em se tornar um engenheiro civil? Este canal nasceu com um propósito, que é trazer todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade para o YouTube e de forma totalmente gratuita. Um canal feito exclusivamente para aumentar o seu conhecimento na área de construção civil. Eu não vou poder te dar um diploma, mas eu quero te ensinar tudo, exatamente tudo que o engenheiro aprende na faculdade e que vai te ajudar muito na sua vida profissional. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Um dos passos principais no processo de planejamento da obra, seja ela uma grande construção ou uma simples reforma, é a gestão dos materiais. O projeto final, com o objetivo da obra, determina os tipos de materiais utilizados. A partir disso, será realizado o levantamento da quantidade de materiais necessárias. Esse cálculo geralmente é atribuição do engenheiro calculista, que é conhecido também como calculista estrutural. Grandes construtoras contam com a consultoria de profissionais do tipo. Mas se você está pesquisando como calcular a quantidade de materiais para uma obra, o canal Novaes Engenharia separou algumas dicas que podem te ajudar. Eu sou o Renan Novaes e seja muito bem-vindo ao canal Novaes Engenharia. A minha primeira dica pode até parecer óbvia, mas não posso deixar de falar isso. O conhecimento e a experiência de um profissional de qualidade poderão te garantir um alto grau de precisão na hora de calcular os materiais e insumos a serem gastos na sua obra. Além do conhecimento técnico, um profissional com a vivência conhece as adversidades mais comuns em cada tipo de obra, o que pode ajudar a estimar as possíveis perdas mais recorrentes durante as operações. Normalmente se adiciona 10% acima para o caso de perdas. Assim, a execução do projeto não vai ficar comprometida com a falta de algum material ou equipamento que será utilizado. Comprar materiais na conta pode ser um problema em caso de imprevistos, mas ninguém quer desperdiçar e adquirir muito mais material do que o necessário, né? Alguns tipos de materiais têm as suas particularidades importantes no processo de cálculo. Tijolos, por exemplo, já que diferentes medidas podem mudar totalmente, impactar nas compras. O ideal é calcular a área das paredes sem descontar as portas e janelas. Calculando a altura e largura e definindo o tipo de tijolo, é fácil chegar à quantidade total necessária e a média por metro quadrado utilizado da obra. É só multiplicar a área da parede pela quantidade gasta por metro quadrado de tijolo, beleza? Eu vou explicar. Por exemplo, se a parede tem 3 metros assim, por 3 assim, são 9 metros quadrados. Você multiplica esse lado vezes esse, 9 metros quadrados. E para fazer 1 metro quadrado, você vai precisar, vamos supor, uma suposição, 20 tijolos, certo? 20 tijolos vezes 9 metros quadrados são 2 vezes 9, 18, 180 tijolos, galera. Você vai precisar de 180 tijolos para fazer uma parede de 9 metros quadrados, supondo que são 20 tijolos por metro. Beleza? Para cimento ou concreto, o cálculo depende da mistura a ser utilizada. Uma média de referência é a medida de cimento para 3 de areia, ou seja, uma medida de cimento para 3 de areia. Por exemplo, cada metro quadrado, se a gente utilizar 30 litros de areia, que é um número hipotético, galera, usa-se 10 litros de cimento por metro quadrado. Entendeu? 30 litros de areia, você vai jogar 10 litros de cimento. Basta multiplicar esse valor por toda a área para chegar a um valor total de cimento. Como o cimento é comprado em saco de 50 kg, galera, equivale a 40 litros do produto, deve-se dividir o valor total em litros, tudo que você multiplicou, você vai dividir por 40, para você achar o número total de saco de cimento comprado. Fácil, não é? E o tipo de armação de aço a ser usado em uma construção também é definido no estágio de cálculo estrutural, no começo. As armações de aço podem ser compradas prontas, caso o projeto seja compatível com o padrão de medidas no mercado. Ou em barras de aço, os vergalhões de 12 metros. Neste caso, eles ainda deverão ser cortados, dobrados e amarrados na obra. Se o projeto prever armações prontas, não vai ter necessidade de cálculo, já que isso é definido pelo engenheiro estrutural. Mas no caso das barras de aço, você deve calcular a metragem linear por tipo e diâmetro, dividindo esse valor por 12, que é a medida padrões dos vergalhões. Eu vou explicar.
Para calcular a metragem linear de uma armação de aço, primeiramente tem as medidas da estrutura em questão. Por exemplo, anota aí, pega um papel e anota. Pegando o exemplo de uma coluna de aço, você calcula sua metragem linear multiplicando a medida da coluna pela quantidade de barras de aço. Por exemplo, se uma coluna tem 3 metros de altura, com 4 barras de aço, a medida linear vai ser 4 barras de aço vezes 3 metros de altura, que seria 12 metros linear de ferro, do que você escolher. Depois, basta multiplicar esse resultado pela quantidade de colunas e você encontrará a metragem linear total dessas estruturas. Resumindo, anota aí agora, pega um papel e anota para ficar fácil, beleza? Metragem linear da coluna é igual à altura da coluna vezes a quantidade de barras. Pegou? A metragem total é a metragem linear da coluna vezes a quantidade de barras. A quantidade de barras, galera, é a metragem total dividido por 12 metros. E você vai achar o total de barras, beleza? Os estribos são estruturas retangulares que envolvem as barras de aço, dando forma às armações. Eles também têm função de reforçar a estrutura quanto a esforços cortantes presentes nas vigas. Esforços cortantes é as forças de lado, galera, beleza? Calcular a metragem dos estribos também é muito simples. Com a medida de cada peça, é só multiplicar esse valor pela quantidade a ser usada. Por exemplo, sabendo a distância entre cada estribo, você vai poder calcular o total de peças facilmente. Basta você dividir a altura da coluna pelo espaçamento. Se a coluna tem 4 metros de altura, você vai colocar 20 centímetros. Cada estribo você vai dividir 4 metros por 20 centímetros. E você vai achar o tanto de estribo. Depois é só você pegar, medir o tamanho dos estribos, vamos supor 40 centímetros, e multiplicar também. Entendeu? Em seguida, você vai multiplicar a quantidade de estribos por coluna pela quantidade de coluna. Entendeu? Hoje em dia existem diversas ferramentas digitais que possibilitam um cálculo com alta precisão para definir a quantidade de materiais que devem ser compradas para uma obra. Enquanto algumas delas são softwares complexos voltados para engenheiros e profissionais da construção, hoje há também sites e aplicativos para smartphone que oferecem soluções com interface muito intuitiva para o público leigo, que também permite fazer previsões com bom nível de precisão. Um deles é o Concrete Mix Design. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Só você clicar lá em fechar propaganda, lá em cima no canto direito, e baixar. O Concrete Mix Design chamou a atenção por ser focado em um dos materiais mais importantes na construção civil, o concreto. Com ele é possível projetar as misturas para a produção dos materiais por meio de uma calculadora com as quantidades de cimento e agregados. Ele permite calcular as proporções de um concreto que use múltiplos agregados. O aplicativo é voltado para um público amplo, de estudantes a profissionais da construção, atendendo a demanda de construtoras e empreiteiras para realizar o design do concreto. A forma de usá-lo é bem simples, basta selecionar as condições do ambiente, escolher se será usado concreto armado ou simples, o tipo de cimento, os agregados grosseiros, que são as pedras, as britas, os agregados grosseiros, os finos e os demais aditivos. E lembrando, galera, esse aplicativo é exclusivo para Android, está na descrição, beleza? Eu vou te mostrar uma outra opção top demais, o ConstruCalc. É um dos aplicativos mais populares no segmento no Brasil. Ele conta com uma calculadora para estimar gastos de forma precisa, evitando perda de investimento e desperdício de materiais. Ele oferece opções para calcular insumos de diversos elementos de obras, como concreto, parede, piso grosso, piso completo, piso laminado, piso vinílico, para quem gosta aí, o porcelanato líquido, o piso intertravado, azulejos, pastilhas, que mais? Deixa eu ver. Escada, gesso, galera, tem reboco, pintura, PVC, telha, você vai calcular tudo com esse aplicativo. O app ainda disponibiliza tabelas da NBR 6118 e a NBR 6120 e a tabela prática com traço de concreto para ser usado em obras. O link também está na descrição, beleza? Mesmo sistema, você vai clicar
em cima, fechar a propaganda e já vai poder baixar, beleza? Tudo grátis, beleza? A evolução dos softwares democratizou o acesso à informação técnica. Por mais profunda que essas ferramentas possam ser, as novas tecnologias criam formas intuitivas para resolver diferentes problemas. E lembre-se, no caso de dúvidas, não deixe de procurar a experiência de um profissional qualificado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e com seu like, você ainda ajuda a gente a continuar esse projeto totalmente grátis aqui no YouTube. E deixe aqui embaixo nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Tamo junto, galera!